Vem com o Gugu, aqui a gente consegue conversar melhor, estruturar as ideias melhor e trocar uma ideia mais calma, porque não dá, depois de um jogo desse aí, fui tentar colocar o vídeo lá no Instagram e não dá, é uma confusão do cacete, daqui a pouco o Instagram tá me bloqueando de novo, depois eu só consigo colocar vídeo de 1 minuto lá, é uma doideira do cacete. Aqui no YouTube a gente fica mais à vontade e dá pra comentar melhor. Internacional 1 a 0, Saci 1 a 0 no Fluminense, Maracanã. Muita coisa pra gente conversar, muita ideia pra gente trocar. E eu quero ver o comentário de vocês aí também. Porque, porra, me amarra nos comentários que sempre sai comentários de vocês aí que, porra, me dá a luz aqui, filho. Vem a light, vem a ampla e entra no cerebelo do Gugu. E vocês me auxiliam, vocês me ajudam demais aí nos comentários também. Pra gente aprender, né? Pra gente aprender com vocês também. Mano, é o seguinte, cara, Tô puto, tá? Puta que pariu. Sabe o que eu tô puto? Vou falar teu tipo de jogo que não é pra perder. Tá falando com meu pai aqui. Não fui no Maraca hoje, a galera até tinha combinado de a gente ir, baixou, ela quebrou o pé. Tornozelo. Ah, meu filho, entrou ali, não tava andando na rua aqui, entrou na canaleta, pisou dentro do bueiro, de um buraco, deu um duplo tu escarpado da Iane dos Santos, filho. Quebrou o tornozelo, ainda ficou de um jeito lá que teve que fazer cirurgia. Nem o gesso deu jeito. Fez a cirurgia, mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo ótimo. Tá em casa, fiquei com ela aqui, cuidando dela, dando uma força pra ela. Tá tudo jóia. Aí, porra, ia no jogo, não deu pra ir. O pai veio aqui pra cá, a gente viu o jogo aqui. Eu tava conversando com o pai. Campeonato brasileiro, qualquer competição de ponto corrido, e aliás, a gente só tem um brasileiro de ponto corrido, é o tipo de jogo que você não pode perder, sabe por quê? Que você tá jogando contra um adversário mais fraco que você em casa. Tu não pode perder. E um time do Internacional todo desfacelado, todo desorientado, com um adendo. Técnico novo, tu já viu, né, filho? É igual o chefe novo. Chegou chefe novo, o que todo mundo quer fazer? Quer aparecer, quer mostrar serviço. O cara nunca jogou porra nenhuma, aquele funcionário preguiçoso. Porra, chega atrasado e sai cedo, não produz nada. Chegou o chefe novo, filhotinho de Lúcifer, faz o quê? Porra, vira um exemplo. Vira o quê? O funcionário do meio do McDonald's. É isso que acontece. Técnico novo é a mesma coisa. O cara não tá jogando nada, chega um técnico novo, sacode tudo. Todo mundo quer jogar, mais vontade. Tanto é que, né, o Internacional começou pressionando o Fluminense na primeira meia hora de jogo aí. Os caras foram melhores do que a gente. Mas assim, eu quero começar falando pra vocês o seguinte, grava isso que eu vou te falar. Futebol moderno, o futebol, ele não é difícil de entender não, tá? Né, não. Futebol é muito fácil de se entender. E o futebol moderno, ele é ainda mais fácil. Sabe por que o futebol moderno, como diz meu pai, a grande maioria dos jogadores, eles são todos iguais. Futebol brasileiro, então, é tudo nivelado. Os jogadores é um parecido com o outro. Você não tem mais o extra classe. Você não tem aquele craque dos anos 60, dos anos 70, dos anos 50. Você não tem um Didi. Um campeão mundial com o Fluminense 52, aí bicampeão com a seleção brasileira 58, 62. Você não tem mais. Você não tem um Samarone pra organizar. Imagina um Samarone hoje em dia, organizando o meio de campo. Você imagina? Achando beiradas, que a gente tem beiradas velozes. Você tem o Arias, você tem o Luiz Henrique. Vamos falar do Luiz Henrique. Você tem um Cano que sai da área, que é muito habilidoso, que tem muito recurso. Você imagina um jogador desse? Você imagina um jogador, um meia atacante como o Assis hoje em dia? Tudo jogador extra classe. Hoje em dia você não tem mais esse extra classe. O jogador é tudo mais ou menos nivelado, tudo é mais ou menos aquilo ali mesmo. Entendeu? Então essa é a diferença. Futebol moderno é ocupação de espaço. Você ganha quem souber ocupar os espaços melhor. Não tem outra. É por isso que um time hoje em dia, quando ele tem um jogador expulso, é quase impossível o time conseguir empatar sequer. O jogador, você pode perceber, qualquer jogo, né, de Série A e tudo, jogador foi expulso, todo mundo faz aquela linha de 4 ali, sobra um na frente, né, tira um, faz duas linhas de 4, sobra na frente. Antigamente dava, o Vanderlei Luxemburgo era mestre nisso, anos 90, o cacete dava pro cara segurar. Hoje esquece, porque hoje tem muitos técnicos no Brasil que estudam futebol, que sabem de esquema tático, que sabem organizar uma equipe e sabem, sobretudo, ocupar espaços. Que tem ocupação de espaço. Tu ocupou espaço, você tem um jogador a mais. Você coloca aquele jogador num espaço que não vai ter o adversário, tu mata o jogo. Tu mata, porque um cara vai ter que marcar dois, um cara vai sair, o outro vem, entra na posição dele e acabou. Futebol moderno é isso, é ocupação de espaço. Falei pra caralho a mesma coisa, né? De ocupação de espaço. Mas é isso, é a verdade dos fatos. Entendeu? Então, e por que eu tô falando isso? Que depois que o Fluminense tomou o gol, depois que o Abel colocou 788 atacantes, sem um meia para organizar
arquitetar uma jogada, você não consegue ocupar o espaço e da forma correta. E o Internacional não. Ele montou uma linha de 4 ali na frente dos atacantes e toda hora dava o combate, atacava a bola o tempo inteiro, roubava a bola e ia em superioridade numérica para atacar o Fluminense. Não saiu o segundo gol do Internacional por detalhe, porque toda hora os caras chegavam e a gente, ligação direta, alongando bola doida, enfim. Vamos falar do jogo. Jogo, primeiro tempo, Internacional, como eu falei, técnico novo, time do Internacional limitadíssimo, mas se superaram na vontade. Outra, marcação altaça, né? Correndo muito, marcando muito, atacando muita saída de bola do Fluminense, mas aquilo é notório. Aquilo, o que acontece? Você, o Abel, os jogadores, acalmar, porque ninguém consegue manter a intensidade de jogo que o Internacional começou. É impossível. O cara cansa toda hora marcando, correndo atrás da bola. O cara não consegue. É muita intensidade. Ele não consegue entregar aquilo sequer 45 minutos. Tanto é que na primeira meia hora o Internacional foi melhor. Teve 4 finalizações no gol, apesar de não ter sido nenhuma perigosa. Teve uma ali que a defesa do Fluminense, que começou muito mal, muito desorganizada, né? Porra, lateral tomando ultrapassagem toda hora, beirada deles caindo ali, aquele grandalhão deles, o 9 deles deu uma mão de obra ali, o Fluminense, a defesa um pouco desencontrada, né? E toda hora eles, beirada deles canhoto lá, um 11, deu uma bagunçada ali no Fluminense, tanto no Calegari, quanto também na defesa, né? Eu não gosto muito desse esquema de 3 zagueiros, né, cara? Eu não gosto muito disso. Apesar de, em algumas situações funciona, mas eu não gosto muito. Eu amo um 4-4-2 bem jogado, eu amo. Então, assim, eles começaram em cima do Fluminense, a intensidade, mas a gente sabia que a intensidade ia cair. Com meia hora de jogo, a intensidade deles deram uma caída. Mas como eu te falei, teve 4 finalizações no gol contra uma do Fluminense, né? E essas 4 finalizações, somente uma teve perigo, as outras não teve muito perigo, chute de longe. E o outro, a gente tem um excelente goleiro, né? Cá entre nós, o Fábio é um goleiraço, passa uma segurança do cacete. E o Fluminense, pra fazer gol de longe no Fábio, meu irmão, tem que ser um puta chute ou uma falha muito grotesca, que pode acontecer, mas é aquela coisa que acontece 1 em 1 milhão, né? Porque é um goleiraço, a gente tem goleiro, muita segurança no gol. Então, se chutaram de longe lá, mas sem perigo, Fábio tranquilo. E, na minha opinião, e vocês vão falar a opinião de vocês, eu não gosto, assim, a gente tem um tema pra conversar, né? Que chama-se William Bigode, a gente tem que falar sobre isso, né? É um jogador que não vem rendendo, é um jogador que não rendeu até hoje, é um jogador que pode nos ajudar, mas da forma com que está sendo utilizado, não nos ajuda, não nos ajudou mais uma vez e não vai nos ajudar. Não adianta você colocar o Bigode com o Fred, não adianta você colocar o Bigode com o Cano, fica lento. A gente precisa de um beirada. Você tem um Cano, você vai jogar com 2 atacantes, você vai povoar o meio do campo, tu vai entrar com o Paulo Henrique Ganso, vai jogar com 3 zagueiros, você quer jogar com 3 zagueiros? Então tu vai jogar com 2 atacantes? Então o que tu vai fazer? Tu tem que botar um beirada. Tu tem que botar o Arias ou o Luiz Henrique. Vamos falar do Luiz Henrique, calma, vou falar do Luiz Henrique. Mas você tem que ter um beirada, que eu quero dizer pra você, você tem que ter um beirada. Você tem que ter velocidade com um finalizador, um grande finalizador. Seja o Cano no primeiro tempo, seja o Fred na última meia hora de jogo. Você não pode jogar com 2 jogadores pesados, nem somente Fred e Cano, apesar de funcionar os dois, quando tem mais um beirada veloz. O Frederico com Cano, ele vai funcionar quando você tiver um Arias, quando você tiver o Luiz Henrique, quando você tiver, sei lá, um Caio Paulista que bota uma velocidade, apesar de pecar na técnica, e você ter alas que estejam jogando bem naquela noite ou naquela tarde, que você consegue acionar os 2 atacantes. Entendeu? E o Cano com o Fred, ele tem uma particularidade porque são muito inteligentes. O Cano sai da área, o Fred também sai da área, os 2 fazem muitos gols, o Fred tem a liderança dele e o Cano tem muito recurso. Então os 2 ali, eles são jogadores, né, extra classe, o que o Bigode não é. Não funciona, como de fato não funcionou, apesar do Bigode ter feito uma jogada ou outra ali boa, mas não vai funcionar nunca. Tem que ter o beirada. Fluminense, depois da primeira meia hora de jogo, foi superior, igualou o jogo, ficou um lá e cá. Você pegar o scout do jogo, do primeiro tempo, 4 finalizações para cada lado, é tudo muito parelho. Mas eu achei até que o Fluminense terminou o jogo, o primeiro tempo, mais próximo do gol do que o Internacional, porque o Internacional cansou. Porque a intensidade é alta demais e já era sabido que eles iam cansar. Tá? Acabou o primeiro tempo, beleza. O Internacional fez algumas mudanças e tal pro segundo tempo. O Abel
né, conservador do jeito que a gente gosta. A torcida até gostou, eu também gostei do primeiro tempo, o final, né? Final ali, os últimos 15, 20 minutos, o Fluminense foi bem. Dava a entender que o Fluminense ia voltar pro segundo tempo bacana e o Fluminense iria achar o gol, né? Só que isso não aconteceu. O Fluminense bem em campo, terminou bem o primeiro tempo, começou bem o segundo tempo e tomou o gol, sofreu o gol, uma falha do David Braz e outra. Ninguém é pra crucificar ninguém, o David Braz é excelente, é um dos líderes do elenco, joga muita bola, vem jogando muita bola e teve uma falha pontual. Ponto final. Não tem que fazer escândalo, caralho, eu vou pular do precipício, essa porra não. Foi mal ali no lance, o cara antecipou, ele falhou ali, o cara também teve mérito. O cruzamento, o beirada deles fez um cruzamento, fez o arco ali perfeito, né? Aquele arco que a bola sai do marcador e depois ela vem vindo pra dentro pra encontrar, né? E de encontro, né? Ao encontro ali do atacante. E o cara, alemão, né? O cara malandro antecipou, fez o gol, tiveram muito mérito na jogada, o David Braz falhou ali, mas teve muito mérito também, e eu vou passar um paninho bacana pro David Braz aqui, tá? E beleza, o Abel, aos 15 minutos, fez as substituições que eu gostei, que era a entrada dos beirados, do Arias com o Luiz Henrique, vou falar do Luiz Henrique agora, tirou o William Bigode, que tinha que ser tirado, e tirou um zagueiro, era isso, a substituição era essa. Colocar os dois beiradas e tudo, tirando o zagueiro e tirando o William Bigode. Ele acertou na substituição, tá? Só que vamos lá, vamos falar aqui do Luiz Henrique. Como é que a gente vai fazer com o Luiz Henrique? Como é que eu e você a gente vai fazer com o Luiz Henrique? A gente tem que decidir isso daí. Porque assim, se a gente pegar, historicamente, jogador que tá vendido, que vai sair no meio do ano, ele não rende. Não é verdade? Qual jogador? Eu não lembro. Um cara que já foi vendido não, e continuou jogando pra caralho, comendo a bola e metendo gol. O cérebro dele já tá na Europa. Já foi, filho. Ele já tá falando embolado, já não tá falando português mais não. Cabeça dele, a família, é muito difícil para um menino jovem administrar isso. Só que isso quem tem que sentir é o Abel, é o presidente do clube, é o responsável pelo futebol do clube. Será que sabe? Acho que não. Tem que saber, tem condições do garoto jogar? Tem, então já coloca o garoto, cara. Já dá uma encostada nele, já prepara, de repente já manda ele logo, vê se consegue mais algum dinheiro aí por mandar ele antes, sei lá, já vê uma coisa aí, porque o que não pode é o jogador continuar entrando e não desempenhando. Já entrou em vários jogos e não consegue desempenhar. Tem que entender com o jogador, dá ou não dá, né? Nós torcedores que a gente tá vendo que não dá. Agora, se o cara que tá vendo ali, tá junto com ele, que tá conversando, que ele tá treinando bem, que o garoto tá nervoso, alguma coisa, que dá pra resgatar ele ainda, beleza, mas a responsabilidade tem que ser de vocês. Vocês que estão no clube no dia a dia que vão saber isso. Muito melhor do que o torcedor que tá falando aqui. Muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer torcedor que vai dar opinião aí. Beleza? Só que aí é o seguinte, vamos lá. Se todo problema nosso fosse só o Abel, hoje estaria fácil a gente comentar. Seria até seria fácil pra mim chegar aqui e falar que é culpa só do Abel, empurrar tudo no Abel e beleza. Eu sei que muito torcedor pensa isso, que a culpa é só do Abel, mas não é. Eu não posso trair minhas convicções. Não é. Hoje, no jogo de hoje, você tem um craque, um fenômeno, um jogador de Real Madrid, que é o melhor volante do Brasil, que é o André Mal. Acho que foi a única partida mal do André na história do Fluminense até hoje. Ele não fez uma boa partida. O André foi mal hoje em campo. Então eu sei que tem cansaço, tem um monte de coisa aí e tal, envolvido e tal. Eu sei que tem, mas a verdade é que ele foi muito mal hoje. Não jogou bem, errou muito passe, posicionamento, errou muito. Martinelli também não foi bem hoje, que é o outro grande jogador, eu gosto muito do Martinelli, é um grande atleta, foi mal hoje. Então olha só, vamos lá. David Braz teve ali uma falha ali que ele não costuma ter. O André não foi bem. O Martinelli não foi bem. Todo mundo que entrou, o Luiz Henrique foi mal. O Arias foi mal. O Arias, o que eu pensei ali? Ele abre o Luiz Henrique de um lado, ele abre o Luiz Henrique vai render mais do lado esquerdo. Beleza, abre o Arias na canhota então. Um beirada de um lado, um beirada do outro, centraliza o Cano e vamos acionar o Cano. Porque o Cano não precisa de 2, 3 bolas não. É meia bola, é gol. Meia bola vai ser gol do Cano. Tem muito recurso, faz muito gol. O Arias ficou embolado com o Luiz Henrique. O Arias tentou fazer uma meia, vir por trás ali, tentar ser um organizador. Deu tudo errado. O Arias foi mal, o Luiz Henrique foi mal. E o tempo foi passando. Ele mal, o Ganso bem em campo. O Ganso, um dos poucos jogadores bem em campo. Foi assando aquelas tacadas de bilhar dele, a tacadinha de sinuca dele. Foi achando os atletas ali e tal, jogando e tudo, mas foi cansando. Foi cansando, porque é um jogador já de mais idade, foi cansando e tudo. E quando o Ganso cansou,
a gente precisava de um outro armador. É por isso que eu falo tanto que até aqui, a gente tá em abril, já tá claro que a gente precisa de um outro meia. Precisa de um outro meia. Porque o Natan não é esse meia. O Abel, a falha do Abel é não expor jogador. O Abel, ele defende todo mundo, é o paizão, ele não quer expor ninguém. Só que o Abel tem que dar uma coletiva e falar assim, sabe por que eu não coloco o Natan? Porque ele treina mal. Sabe por que eu coloco o Natan? Porque eu já coloquei ele no rende. Sabe por que eu não coloco o Natan? Porque eu não estou confiando no futebol que o atleta apresenta durante a semana. O trabalho que o Natan faz durante toda a semana não credencia ele para ser um substituto do Paulo Henrique Ganso e eu confiar nele de ser um articulador que ele vai decidir o jogo. A verdade dos fatos é essa. O cara tá de turista do Rio de Janeiro, mais um, assim como Casares, tá? Tá de turista do Rio de Janeiro. Então a gente não tem substituto do Paulo Henrique Ganso, né? Já é sabido disso. Hoje você não teve o Iago, tava machucado, e você não teve o Nonato, o excelente Nonato, por ser jogador do Internacional e não tá em contrato. Então você tinha... Pro volante nunca foi problema pra gente, né? Aliás, que saudade do Felipe Melo, hein, querido? Puta que pariu. Que saudade do Rufo e Rufi, filho. Tá fazendo uma falta tremenda, gigantesca. Liderança dentro de campo, organização, orientar a defesa, orientar laterais que são jovens, como o Marlon, como o Calegari, orientar laterais, orientar a defesa, impondo respeito, quebrando uma bola, alongando uma... Faz uma falta do cacete o Felipe Melo. Muita falta. É torcer, porque ele é muito comprometido, ele vai voltar muito antes aí, se Deus quiser, e daqui a pouco tá nos ajudando. Você não tinha o Felipe Melo hoje, você não tinha o Nonato, você não tinha o Iago Felipe. Olha só. 3 caras que sempre resolveram nossos problemas, sempre estão jogando em bom nível, tá? Ah, o Iago Felipe, o Gugu teve um outro jogo ali. Se mandar ele fazer a função de segundo volante, eu garanto pra vocês que ele sempre vai funcionar bem. Não dá 10 pra ele, que ele não é meia. Ele é um segundo volante, é um carregador de piano, é um cara que carrega a bola, é um cara que não vai fazer, apesar, né, eu ia falar que ele não é um cara que sabe dar grandes lançamentos, mas o lançamento que ele deu aí contra o Cuiabá, puta que pariu, filhão. Ah, lá Deco, tá? Mas não é um cara que vai tá 200 lançamentos daquele, ser um cara assertivo, mas é um muito bom jogador, um carregador de piano, tem muita intensidade, marca muito, recompõe muito e é muito comprometido. É um cara que, se colocar ele na função dele, não tenha dúvida, filho, pode me cobrar. Ele sempre vai desempenhar bem. Esse moleque é tricolor, incorporou, ele é o cara, tá? A gente não tinha esses atletas. Martinelli não teve bem, André não teve bem. E aí? O Wellington? Fudeu. Entendeu? Esse que é o problema, foi o problema de hoje. Foi o problema de hoje. E os atacantes não entraram bem. E depois o Abel fez a substituição na doideira. Botou o Frederico, que com o Cano funciona bem. Provou contra o Botafogo, provou contra o Vila Nova. Só que ele tirou o Paulo Henrique Ganso e é que eu fiquei medo, que o meu medo bateu aí. Ele tirou o Ganso, ele botou o Matheus Martins. Aí já era, meu querido. Aí ele ficou com de atacante Fred, Cano, Matheus Martins, John Arias e Luiz Henrique e mais quem? E Wellington Nem e Cafuringa e Tato. E aí fodeu, filho. Aí ele ficou com 588 atacantes, mas sem conseguir estruturar uma jogada, porque ele não tinha o meia, e ele perdeu o meio de campo inteiro. Por quê? Porque ele perdeu o meia para estruturar, para organizar jogadas, e os volantes dele estavam mal no jogo. Então o André errando muito passe, o Martinelli cansou e também não foi muito bem no jogo. Perdemos tudo. Perdemos tudo. A gente não conseguiu organizar, estruturar. O Arias batendo cabeça com o Luiz Henrique. O Matheus Martins também entrou, já perdeu. Na primeira bola tentou dar uma caneta, não conseguiu, que não era pra fazer isso, né? Era pra jogar fácil. Já ficou nervoso também. E aí ficou todo mundo nervoso, ficou todo mundo desencontrado. O Frederico também muito nervoso, né? Tem que tomar um Lexotan de vez em quando, porque, porra, tá puxado. E aí já era, filho. Aí contratou o Mano Menezes, meteu uma linha de 4 ali na frente dos atacantes ali, protegendo bastante ali a área dele. Começou a tomar a bola, atacando muita bola, com muito comprometimento dos caras. Começou a roubar a bola e estourar na cara do gol toda hora. O Internacional tava muito mais perto do segundo gol do que o Fluminense do primeiro gol. E aí já era. Foi questão de tempo, eles foram dando uma enrolada, foram dando uma segurada ali. O Fluminense não ameaçou. E é isso. O Internacional foi melhor durante o jogo, né? O segundo tempo foi melhor. Primeira meia hora de jogo e depois que meteu o gol, foi melhor durante o resto do jogo inteiro, entendeu? Então é isso. Isso daí foi o que aconteceu no jogo. E preocupou muito que sem o Paulo Henrique Ganso a gente não tem meia, tá? Não tem meia. Não tem meia. E realmente tem um desgaste, mas já é sabido, né, querido? Foi o que eu falei lá no Instagram. Já é sabido.
O desgaste, o calendário brasileiro é assim a vida inteira. Então você tem que rodar o time, Mas também você tem que saber como vai jogar, você tem que treinar, tem que estar muito bem estruturado e focado de como você vai jogar. Porque um jogo você entra com três zagueiros, outro jogo com 2 zagueiros, um jogo com 3 atacantes, outro jogo com 2 atacantes, um jogo você pede pro Iago ser 10, outro jogo você pede pro Iago ser volante. É muita mudança. E aí o jogador sente. Entendeu? Então, nenhum time você tem que rodar o elenco. É claro que você tem que rodar o elenco, mas você tem que ter um estilo de jogo estruturado para você trocar peças, não trocar esquema. Trocar esquema e um ou outro jogador vai estar ali, como é que ele vai desempenhar? É muita orientação para o jogador assimilar. E hoje, excepcionalmente, muitos jogadores bons abaixo. Prejudicou demais o time. E a saída, o meio de campo se perdeu depois do 1-0, coisa que não aconteceu, por exemplo, contra o Vila Nova, coisa que não aconteceu também quando o Fluminense ali, apesar de ter sido na base do sufoco, contra o Botafogo ainda deu tempo de correr, ainda teve tempo ali de conseguir alguma coisa. Contra o Vila Nova deu pra organizar alguma coisa com as substituições no segundo tempo, com o Ganso entrando no segundo tempo, entendeu? Então é isso, meu querido, o sábado foi o quê? Pro caralho, né? O sábado foi pro caralho, eu vou tomar uma cerveja ali. E não tem jeito. Um beijo, Gugu. Eu vou tentar fazer cada vez mais vídeos aqui no YouTube. Assim que acabar o jogo e tal, vou fazer de tudo pra poder fazer isso. Um beijo pra você, seu Gugu. Fudeu, tá? Uma merda. O que que é? Gosto de fezes na boca.